Bom, a gente vai começar aqui, acho que é o nosso quinto vídeo, nesse projeto, o chamado da alma, de falar coisas assim, envolvendo biologia, um pouco de neurociência, um pouco de experiência pessoal, um pouco de reflexão, enfim. E aí eu já começo esse vídeo chateada, porque eu sempre gravei, sempre, né, 4 semanas, eu tava sempre gravando embaixo de uma árvore que tinha um cheirinho muito bom. E aí eu cheguei hoje e cortaram a árvore, ela tá ali cortada, eu tive que procurar uma outra sombra. Eu tô embaixo de outra árvore aqui, ó. Parece que é um pré-requisito para minha cabeça funcionar bem, ficar embaixo de uma árvore. Parece que eu consigo, se como esses galhos estão se conectando ali, eu consigo funcionar melhor, minhas sinapses também funcionam melhor. Pronto, agora eu não consigo colocar o celular de volta. Pronto, deu certo. E aí, eu fiquei pensando, será que mais gente ficou chateada por causa dessa árvore que foi cortada? Porque o tema do vídeo de hoje, que eu vinha pensando na última semana, era o momento que a gente se percebe diferente da maioria das pessoas. E que fique bem claro, o diferente não é ser melhor, pior, é ser diferente, tá? Então, por exemplo, eu cheguei ali, vi que a árvore estava cortada e, tipo, aquilo me chateou. Eu falei, gente, por que cortaram a árvore? A árvore fazia uma sombra, era cheirosa, não estava comprometendo nada ao redor. A gente mora num lugar muito quente, então hoje, por exemplo, eu tô gravando com o ar ligado, não consigo ficar. É o primeiro vídeo que eu tenho que gravar com o ar do carro ligado, porque ele tá, tipo, insuportável de quente. Então, isso me chateia. E em vários momentos eu tive essa confirmação, assim, de que existia algo diferente, que eu funcionava um pouco diferente da maioria das pessoas. Primeiro que tudo começa com a gente achando que a nossa forma de ver o mundo é a forma que todo mundo vê, afinal a gente só conhece essa. Então, no primeiro momento a gente não consegue entender que outra pessoa sente diferente ou percebe diferente aquela mesma coisa, né? Tem até uma frase que me pegou muito, que diz que assim, a memória ela não é reprodutiva, ou seja, ela não reproduz uma realidade, algo fixo que existe do jeito que é. A memória ela é reconstrutiva, ela reconstrói com base no que a gente no que a gente tem disponível no nosso cérebro, aquele evento. Então ele não guarda uma memória do que aconteceu, guarda uma memória de como a gente é frente ao que aconteceu, tá? Então isso significa que o mundo é único para cada pessoa, mas existem formas mais comuns de pensar, sentir e ser, tá? E eu lembro que no primeiro momento eu achei, primeiro que eu era muito estranha ou que eu não conseguia gostar da maioria das coisas que as outras pessoas gostavam, enfim. E pra mim, todo mundo tinha essas questões. Até que eu comecei a perceber que talvez não. Ao longo da adolescência, mas foram pistas muito sutis. E aí, quando eu me tornei professora, eu lembro de um episódio que aconteceu há 2 anos, numa sala cheia, num curso de pré-vestibular, sala com mais de 100 alunos. E eu estava explicando sobre o controle da respiração, que é sobre o bulbo, né? Que faz um controle automático, a gente não precisa pensar, ter consciência para que a gente respire. E eu falei, nossa, isso aqui é um alívio, né? Para aquelas crianças que pensavam que iam esquecer de respirar quando dormissem. Então eu fui uma criança, né, que eu fechava o olho, tinha medo de fechar o olho, porque eu pensava, e se eu esquecer de respirar, eu não vou acordar, eu vou morrer. Então, quando eu falei isso, e aí, quem mais foi essa criança? Na minha cabeça, eu tava com aquela visão padrão, né, tipo, a forma que eu penso e sinto é igual. Eu sou um ser humano, então assim, e aí, numa sala de mais de 100 pessoas, ninguém levantou a mão e eu fiquei tipo, falei, não, gente, sério? Sério? Vamos lá. Ninguém aqui pensava que podia, sei lá, esquecer de respirar quando dormisse, ou pensava algo, coisas ruins, ou enfim. E aí, tipo, silêncio. E aí eu falei, silêncio. A professora estava percebendo que ela foi uma criança ansiosa. E aí, nesse meio tempo, uma pessoa levanta a mão, assim, bem, bem sutil, bem desconcertada, assim, como quem pedia licença para existir e falar, professora, eu também tinha. Eu tinha muito medo de esquecer de respirar e tal. Aí eu entendi, ok, estamos fora da maioria nesse ponto. E não foi só isso, sabe? Isso aconteceu há 2 anos e no ano passado, e agora esse ano eu tive essa aula ou um assunto parecido nesse mesmo período. E
todas as vezes eu comecei a perguntar, porque eu pensei, não, deve ter sido uma exceção, né? E não. Assim, a maioria das vezes ninguém teve esse medo ou algo, ou medos de deixar de existir, né? De desacontecer se não tivesse no controle de tudo. Não, isso não era comum, não na cabeça de crianças. E aí eu fui percebendo que eu tinha várias outras coisas que me faziam crer que eu sentia um mundo diferente da maioria das pessoas. Então, por exemplo, eu sinto cores, ou eu sinto cheiros em cores, eu vejo formatos em palavras, então, se as palavras são pontudas, redondas, afiadas, eu me arrepio ouvindo música, enfim, eu fui uma criança que tive paralisia do sono. Então, a paralisia do sono é quando você está lá no sono REM, que é um sono que sua atividade cerebral está muito próxima ao estar acordado. Você está sonhando, mas seu corpo está imóvel, né? Para você não sair, sei lá, lutando ou correndo enquanto está sonhando, já que você está fazendo uma simulação ali na sua cabeça, né? Para você não reproduzir essa simulação no seu corpo, ficar só na cabeça. E eu acordava, eu sabia que eu estava acordada, mas eu não conseguia me mexer. Então, eu ficava ali alguns minutos, talvez segundos, não sei, mas pareciam minutos, tá? Em que eu não conseguia me mexer, falar. Eu lembro que eu tentava pedir ajuda e eu não conseguia. E quando eu tentava pedir ajuda, minha voz saía diferente. Eu ouvia coisas bem ruins. Era assim, bem assustador, assim, era tipo um filme de terror. Então, isso também eu perguntei em sala. Eu falei, gente, vocês tiveram paralisia do sono? Aí perguntaram o que é isso. Eu fui explicar e tipo, não. Uma outra pessoa. Beleza. Eu tinha muito medo de dormir no escuro. Aí você pode pensar assim, professora, mas todo mundo. Eu chamando professora porque, né, é o jeito que, que eu mais comumente sou chamada. Mas todo mundo, quando é criança, tem medo de escuro. Beleza. Só que eu só consegui dormir no escuro quando eu fui morar junto com que hoje é meu marido, né? Quando a gente namorava e a gente foi morar junto. Eu já tinha 18 anos naquela época. E foi aí que eu comecei a conseguir dormir no escuro, porque eu não conseguia. Hoje eu entendo que talvez eu tinha um medo de ficar comigo mesmo, porque minha cabeça era tão intensa, tão catastrófica, que tipo, quando a visão fechava, eu não tinha mais informação de fora, né? Então eu tinha que lidar com o que estava dentro e era assim aterrorizante. Então, tem várias coisas assim que uma sensibilidade ao extremo, a necessidade de falar, medos em excesso, né, que hoje estão controlados graças à medicação e terapia, que me fazem entender, ok, entre como eu sinto e percebo o mundo, existe um abismo, né, entre como eu sinto e percebo o mundo e as outras pessoas sentem e percebem, na maioria das vezes. E aí, o que vai acontecendo? Que vai acontecendo que como isso vai se acumulando, a forma que a gente pensa, as coisas que a gente gosta, a forma que a gente escreve, fala, como isso vai se acumulando, a gente vai recebendo sinais constantes de que o que você é diferente, o que você é, talvez a gente comece a interpretar como algo ruim, um erro, um problema. E aí isso vai fazendo a gente se distanciar. Vai deixando a gente sozinho, numa solidão ali de tipo, parece que eu não encaixo em nenhum lugar, parece que eu não pertenço. E esse sentimento de falta de pertencimento, ele me acompanhou assim, ó, pela vida inteira. E eu tenho muita dificuldade de lidar com ele, porque todas as vezes que eu recebo mais uma confirmação de que, tipo, não é assim que funciona, não é como você está pensando, o que você está falando é legal, mas não serve. Aí eu já penso de novo, de novo. Então, assim, eu já tenho um viés de confirmação absurdo nessa ideia de não conseguir pertencer. E isso me machucou por muito tempo, né? Me machucou, assim, porque eu ficava tentando me encaixar, pertencer. Inclusive, esse projeto, eu falei no primeiro vídeo, que esse projeto do chamado da alma, mesmo que a alma seja algo que a ciência nem consegue entender, eu abdico desse meu lado cientista um pouco para colocar para fora coisas que eu sinto, não necessariamente que eu entendo. Esse projeto ele veio dessa ideia de conseguir ser o que eu sou, sem ter que pedir licença ali ou sem ter que esperar pertencer. Até porque, né, se a gente não for o que a gente eu aprendi isso na terapia, como é que a gente vai encontrar os nossos? Mas o problema ainda nem é esse. O problema é que eu entendi na terapia
que não era o mundo que não me aceitava ou que eu não conseguia me encaixar, pertencer, até porque ninguém foi feito para se encaixar em lugar nenhum, né? Mas era eu que via isso como um problema. Já que eu não conseguia me conectar muito com a maioria das pessoas, eu não conseguia compartilhar dos pensamentos, das opiniões, da forma de pensar, da forma de sentir, da forma de falar, dos interesses, eu comecei a achar que eu era um problema, um erro, como eu disse antes, e eu entendi depois que isso não era uma questão minha com o mundo, isso era uma questão minha comigo. Porque eu não tenho que tentar pertencer ao mundo, afinal, cada um vai ser único, né? Uma das características da vida é ser diferente, é ser diversa, isso é a base da vida, né? Mas o problema está em quando a gente não consegue pertencer a si mesmo, quando a gente se enxerga como um problema diferente, algo ruim, e a gente não consegue aceitar que, ok, aquela é a nossa forma de existir, a gente não está fazendo mal para ninguém, então qual é a lógica de não aceitar como a gente é? E isso foi assim, uma virada de chave muito grande, assim, na terapia. Já estou quase 2 anos em processo terapêutico semanal, eu tenho uma psicóloga maravilhosa. Hoje eu consigo entender, né? A gente tem vários momentos de insight, de virada em que todo um trabalho que foi feito antes, ele faz assim, opa, então era isso. Então eu estava esperando que os outros talvez me aceitassem, me fizessem pertencer, mas não, isso só vai passar quando eu aceitar que eu sou assim e talvez eu aceitar, gostar, quem sabe, muita audácia, talvez, tá? E eu começar a mostrar isso pro mundo, tá? Então, eu tenho uma frase que a minha psicóloga me falou, ela me fala várias vezes essa frase, que é o conviva bonito com a sua esquisitice, sabe? Porque se a gente não aceita o que a gente nunca vai pertencer a lugar nenhum. Se a gente não pertence nem a si mesmo, vai pertencer a outros lugares. E, de novo, se a gente não é o que a gente é, claro que eu não tô falando aqui que a gente tem que, eu sei lá, eu sou uma pessoa ignorante, então eu vou tratar todo mundo mal. Não, aí é falta de educação, falta de respeito. Não é sobre essas características que a gente precisa se ajustar, precisa aprender a respeitar, a ser educado. Não é sobre esse ponto, mas é aquelas características que são suas e que você não pode mudar, porque elas são muito centrais, assim. Lembra do filme do Divertidamente, ali aqueles fiozinhos bem no centro que formam o que a Riley era, né? Então, tem coisa que a gente não vai conseguir mudar e que faz parte da nossa marca no mundo, da nossa forma única de existir no mundo. E aí, quando a gente não aceita isso, quando a gente não convive bonito com a nossa esquisitice, começa o problema, começa a sensação de solidão, de abismo, de buraco, de caramba, o que está acontecendo, né? Então isso me acompanhou por muito tempo. Deixa eu ver o que eu botei aqui. Eu coloco algumas palavras-chave, né? Vocês sabem que eu tenho meu bloquinho de notas. Então eu botei aqui, ó, na terapia eu entendi que não era o mundo que me fazia não pertencer, eu que não pertencia em mim, porque não me aceitava. Porque eu tinha tantas evidências e um viés de confirmação tão grande de que, você não pertence, você não é igual, você, enfim, né, você não faz parte desse grupo, que aquilo ficou bem enraizado, sabe? E assim, ó, eu precisei de um tempo para entender que, como eu falei antes, que esse conjunto, essa combinação, essa forma de existir também é uma forma aceitável. Talvez vai ser mais solitária, talvez não. Talvez quando a gente conseguir mostrar o que a gente é, outras pessoas pensem, eu também, nesse ponto, nessa sua faceta aqui, eu também pertenço a essa forma de pensar, de agir, de ser. Não precisa ser com tudo, né? Porque cada pessoa é única, mas a gente vai mostrar lados que as pessoas podem olhar e falar assim, se eu também sou assim, eu também tenho essa característica. Então, os nossos começam a chegar, a ficar, tá? Então, talvez esse projeto também tenha muito disso, uma vontade de que outras pessoas aceitem que elas são únicas e que desde que elas não façam mal a ninguém, tá tudo bem elas existirem, tá tudo bem elas mostrarem que elas são e talvez encontrar os delas, né? Enfim. E aí me veio na cabeça que a diversidade é uma característica básica da vida, né? Assim, a gente tem vários mecanismos para garantir que os seres vivos serão diferentes. Por exemplo, em animais, nós temos lá um tipo de divisão celular, porque basicamente é assim, ó, nós recebemos dois conjuntos, um do pai e da mãe.
Beleza, então nós somos feitos de dois conjuntos de instrução de DNA ensinando a ser o que a gente é, funcionar como a gente funciona. Beleza. Aí isso é exposto ao meio e isso forma o que a gente é. Ótimo, mas quando a gente vai reproduzir ou fazer de novo um ser vivo da mesma espécie, a gente tem dois, mas a gente só manda um. Então tem uma divisão chamada meiose, reduz ao meio. E durante esse processo de divisão, a gente mistura o que a gente recebeu da mãe e do pai, se chama crossing over ou recombinação gênica. Então a gente embaralha essas cartas antes de entregar para um novo jogador, que vai ser um novo ser vivo, sabe? Então assim, a natureza demora para fazer isso, é uma das partes mais demoradas do processo de divisão celular, gasta energia, ou seja, é altamente custoso, mas ainda assim acontece. Acontece crossing over, acontece um embaralhamento de cromossomos que a gente recebe da mãe e do pai antes de dividir, tá? Então assim, acontece a mutação, que é um mecanismo aleatório. O DNA é uma molécula, moléculas reagem e mudam. Então, quando essa mudança acontece, pode ser que novas características surjam. Então, assim, algo inerente, base da vida é mudar, é ser distinto. E aí essas características são colocadas no mundo. De maneira geral, no mundo natural, as características que vão permanecer são as que aumentam a chance de sobreviver ou reproduzir, ou as que são suficientes para sobreviver e reproduzir. Não precisa ser a melhor de todas. Se consegue sobreviver, se consegue passar isso adiante na natureza, não só para humanos, na natureza em geral, o que continua existindo é quem consegue sobreviver e consegue passar essa forma de sobreviver adiante. Beleza. Então, assim, ó, diversidade é algo base da vida. Só que eu pensava, gente, por que é tão difícil, né, a gente aceitar que a diversidade é uma das características da vida e lidar com isso e aceitar e viver essa diversidade? Porque a gente se organizou em grupos muito grandes. E aí, o ser humano é uma espécie muito social, né? Então a gente tende a querer pertencer, a participar, porque se a gente é excluído do grupo, isso de forma inata indica que a gente está isolado, a gente tem menos chance de sobreviver, vai ficar mais desprotegido, tem menos chance de reproduzir. Só que a gente se organizou em grupos muito, 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 muito grandes. E aí a gente fez combinados de como que as pessoas agem, o que que elas comem, o que que elas gostam, como elas pensam, o que que elas fazem. A gente chama isso de cultura. Pelo menos a cultura que eu estou inserida, eu sei que também as culturas são altamente diversas, mas a cultura, o conjunto de costumes, de forma de viver que eu estou inserida, é uma cultura que tende muito à padronização. E aí, olha que loucura isso. Dentro de mim, as minhas células têm mecanismos para garantir que elas serão diferentes, que a variação é uma característica que, ainda que cara, é vantajosa, continua existindo há bilhões de anos. E fora essa diversidade desse DNA, se choca com vamos ser iguais. E iguais em vários parâmetros. Vamos pensar aqui, ó. Existe um formato de rosto melhor, então a boca tem que estar assim, o olho tem que estar puxado, não pode ter aqui o negocinho da pálpebra. Tem um formato de corpo melhor, tem uma cor que as pessoas que não consigo entender, tá? Mas existem, por muito tempo, cores de pele foram... Por muito tempo não, seria muito irrealismo meu pensar que isso ainda não acontece hoje, né? Por muito tempo as pessoas se distinguiram por causa da melanina, que é uma proteína, assim, uma casquinha de nada na pele, na superfície. Um pigmento que serve para proteger contra a radiação UV, que é a mais danosa de todas. As pessoas usaram isso para distinguir, criar distinções e dizer quem era melhor ou pior. Então, é louco isso, como a gente desobedece a nossa biologia. Quando a gente cria culturas muito homogêneas, muito uniformes, muito padrão. Porque a nossa instrução inata fala, vocês são diferentes. E por fora a gente tem que se ajustar para conseguir continuar existindo, para essa variação continuar existindo. Então, existe uma forma de corpo, de rosto, de cabelo, disso, de aquilo, de pensar, que precisa ser igual. E aí, não tem isso, né? As pessoas, elas vêm numa combinação única, e aí elas vão se ajustando, achando que quanto mais elas se ajustarem, mais aceitas elas serão, até que elas pertencem tanto ao mundo que elas não pertencem mais a si mesmas. Então, eu acho que essa questão de pertencimento, de ser diferente, ela vai ter que começar dentro da gente. Especialmente para quem tem essa sensação, esse negocinho estranho de caramba, que
que negócio, parece que eu não consigo encaixar aqui. Você não tem que encaixar em nada não, fica de boa. Só não faz mal pra ninguém, não destrata ninguém, não desrespeita ninguém. Pode ser o que você é, tá liberado, tá? E olha, quando eu falo dessas questões de padrões estéticos ali, de roupas a usar, de formas de corpo, de rosto, de cabelo, de enfim, de tantas coisas, que existe um padrão que dificilmente alguém alcança, né? Mas é um padrão desejável, buscável, ali, enfim. Quando a gente pensa nisso, aí a gente vê que não é só uma questão de estética, né? Porque, ok, a maioria das vezes esses padrões é para chegar a um estereótipo, uma estética específica que é mais aceita. Mas aí, o que vai acontecer depois? As pessoas não podem confundir que... Eu tô olhando aqui, tem um passarinho muito fofinho aqui do lado. As pessoas não podem confundir que, eu não quero ser de um padrão estético, então eu vou né, quebrar todas as regras. Porque não esqueça que seu corpo, ele tem bases de funcionamento. Então, cuidado, existem alguns padrões que são bons de serem seguidos. Por exemplo, formatos não tem padrões de formatos, mas movimentar um corpo é um padrão. Nosso corpo é todo adaptado a movimento, cheio de articulações, músculos, uma parte do cérebro altamente desenvolvida, do cérebro não, do cerebelo, do sistema nervoso central, que serve pra gente se movimentar, tá? Do cérebro também, porque o controle consciente também é feito lá. Então, assim, existe uma penca de neurônios, que são células de controle, com essa função de movimentar nosso corpo. Então, se a gente não movimenta, a gente nega o nosso corpo ser o que ele é. Outra coisa, se a gente não descansa, né, por exemplo, um sono de qualidade, pausas, momentos para só processar tudo que a gente está recebendo do mundo, de novo, nosso corpo também pifa, também dá ruim, tá? Se a gente não bebe água, porque o nosso corpo é 70% água, se a gente não dá nutrientes, porque nós somos heterótrofos, somos animais, precisamos pegar recursos do meio, esses padrões a gente precisa seguir, porque esses padrões, eles são base para a gente funcionar e para a gente conseguir mostrar essa diversidade única que a gente tem, sabe? Então, esses padrões, sim, a gente precisa seguir. A gente precisa movimentar o corpo, a gente precisa beber água, a gente precisa descansar, a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa ter momentos de lazer, e isso é base. Agora, como que você vai fazer cada uma dessas coisas? Existem muitas opções, né? A diversidade está aí também. Tem várias formas de se movimentar, tem várias formas de se alimentar, e a gente precisa dar o básico para o nosso corpo viver. Aí, assim, a gente consegue, estando bem, mostrar para o mundo: oi mundo, tudo bom? Olha só, eu vim nessa configuração única, ó. Agora que eu estou funcionando bem, eu consigo aceitar e mostrar que, olha aqui, ó, é essa minha contribuição para o mundo, sabe? Então, eu tenho pensado bastante nisso nessa última semana. E deixa eu ver aqui uma coisa, se tem mais alguma coisa importante. Eu botei: ao quanto mais se pertence ao mundo, menos se pertence a si. É isso, a gente faz, é quase que uma violência, a gente vai perdendo nosso contorno, nossa forma. Esses padrões de formato são os que mais me incomodam, tá? Porque você vai apagando o seu formato, porque existe um formato melhor, mas, cara, você nasceu com isso aí, você sobrevive com isso aí, você é capaz de reproduzir com isso aí. Só dá o que o seu corpo precisa para funcionar, mas deixa essa diversidade aparecer, tá? Sou muito a favor da diversidade, gente. Desde que ela não desrespeite ninguém e atrapalhe o direito de outras formas existir. Aí vira um problema a diversidade, tá? Porque a gente pensa assim, tem os extremistas que pensam e que fazem mal e que... Não, aí tá fora, entendeu? Aí realmente não dá para viver em sociedade, aí complica, aí começa a atrapalhar o bem-estar social, essa trama tão delicada que é viver em sociedade, tá? E aí eu acho que era isso. Eu tô falando isso e olhando muito pra lá, porque tem um passarinho e agora tem um gatinho que espantou o passarinho. Olha que fofura. E aí eles estavam brincando ali, meio que interagindo, aí eu acabei me distraindo com eles também. Mas enfim, gente. Opa! Enfim, gente, ó. O vídeo de hoje era sobre isso, sobre o momento que a gente se percebe diferente, sobre a diferença ser algo parte da vida, sobre a gente apagar essa diferença tentando tornar tudo padrão, e tirando os padrões que fazem nosso corpo funcionar, como movimento, descanso, água, comida. Os outros padrões, eles são quase uma violência, quase um apagamento de contorno da diversidade única que cada um recebeu, tá? E a reflexão de hoje era essa. Conviva bonito com a sua esquisitice.
E nesse meio do caminho não faça mal pra ninguém. Até o próximo vídeo.